Oi, Carlinha, tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia também, tudo certinho por aqui. Feliz dia, pediatra. Ai, gente, que dia gostoso, viu, Carlinha? Poxa, um monte de mensagem, teve áudio dos pequenos, só foi muito gostoso. Fez um Eu, quentinho aí no coração, com né? certeza. Não, pior é que eu entrei numa reunião, aí quando eu saí, o WhatsApp lotado de mensagem, eu falei, nossa, olha lá. O que que aconteceu, gente? Alguma coisa aconteceu? Alguma novidade do Covid? Ai, Alguma meu Deus! vacina nova no calendário? Mas não, no final eram só notícias boas. É isso aí, tá vendo? Super gostoso, Todo gostoso. mundo fazendo um carinho aí na pede querida, né? Exato, exato. Muito gostoso, né? E é o que eu sempre falo, né, Carlinhana, é que eu coloquei lá na rede social, né, que na verdade a sorte é nossa, né? A gente que agradece aí a oportunidade de cuidar dos pequenos. Eu sei que delegar a saúde para o filho, né? Você, uma coisa é você estar se sentindo mal e você procurar o seu médico, outra coisa é você confiar alguém a cuidar do seu filho, né? Então Sim, eu me sinto muito honrada e muito feliz em poder cuidar dos pequenos e agradeço muito a confiança dos pais. Foi bem gostoso, foi bem gostoso. A sorte é toda que nossa. bom. É muito gostoso mesmo. Esse carinho, trabalho bem feito e é reconhecimento só pelo trabalho bom que você sempre fez e faz, né? Então, é isso aí, é reconhecimento, amiga. É gostoso, é Parabéns gostoso. pelo seu dia. Muito obrigada. Parabéns para os colegas aí também, que a gente sabe que não é uma especialidade das mais queridas entre os médicos, né? Sim, Então mas o pessoal está voltando, sabe? O pessoal está se encantando de novo com a medicina raiz, né? Aquela e a pediatria é muito isso, né, Carlinhos? Uma vez que o nosso paciente não se comunica com a gente, né? Então você tem que sim, praticar uma sim. medicina raiz mesmo. Mas é bem Ah, gostoso, mas eu não trocaria, não trocaria. É com tão certeza. gostosinho trabalhar com esses pequeninos, não trocaria também, E né? é uma novidade, é uma novidade a todo dia, né? Não tem dia normal, Sim, não tem rotina. sim, é isso Cada mesmo. dia é É isso mesmo. uma coisa nova. É isso mesmo. E hoje o nosso tema está deste tamanho, né? Um tema bem grandão aí, para falar justamente sobre isso, né? Os desafios em sala de parto, desse pediatra que pega esse bebê, né, em sala de parto, e muitas vezes a mulher já está toda empoderada aí de informações, com planos de parto, e aí às vezes dá um ruim, né, Cris? E não dá É, para fazer tudo aquilo que elas já esperavam, que elas tanto sonhavam, né? E né? hoje a gente veio falar um pouquinho sobre isso, né? A gente sempre quer realmente que a gente se planeja, né, para que tudo aconteça da forma que a gente espera o que aconteça, que a gente sonhou que Da aconteça. melhor forma possível e mais saudável possível, né? Exatamente. Mas a medicina, ela não é uma ciência exata. Então, Exato. nem sempre o que a gente programou pode ser realizado. E daí Sem vem, dúvida. aí realmente estão os desafios de fazer o melhor possível para cada duplinha aí, para cada família, para cada mãe, para cada bebê. Então é preciso saber também ter as informações, estar empoderado sem extremismos, né, Carlinhos? Extremismos. Né, Carlinhos? A Sim, gente precisa sim. saber e confiar que a equipe que está prestando assistência para você e para o seu bebê em sala de parto, ela está lá para ajudar vocês nesse momento para realmente intervir caso alguma situação de risco seja identificada, Necessária. né? Porque muitas vezes a gente fala em relação a gente aborda muito aqui a questão do plano de parto, das atitudes que a gente deve ter em sala de parto, mas a gente também precisa abordar um pouquinho o outro lado, né? Porque às vezes a gente não reconhece o risco que o bebê está passando e acaba Sim.
forçando uma situação onde não é segura nem para a mãe, nem para o bebê. Então, eu acho que aí entram os desafios de como lidar nessa situação, né? Algumas coisas a gente já falou, algumas lives anteriores, né? Quais seriam os critérios, mas é sempre bom reforçar e focar um pouquinho mais nessa questão de quando dá errado, né? O que que a gente faz? Como é que a gente contorna? Sim. E mais do que isso, né? Deixar claro que nenhuma intervenção significa desmame, né? A gente acha que porque não foi 100% ou 110% correto ou da forma que você gostaria, que daí o seu filho está fadado a questão de, mas não vai ser um aleitamento materno exclusivo 6 meses, ou, ele não conseguiu ser amamentado na primeira hora de vida, e aí a gente acaba se frustrando e focando no problema em vez de focar na solução, né, Carlinhos? Isso mesmo, isso mesmo. É claro que a Golden Hour é importante, claro que o bebê, quando ele nasce, é o momento dele vir para o peito, que a gente sempre fala aqui, mas é o que você falou, também tem que existir o respeito com essa equipe que está recebendo essa criança, né? Não adianta forçar uma situação se vai dar ruim, né? E é o que você acabou de falar. Não é porque o bebê não mamou na primeira hora de vida que ele não terá um aleitamento materno exclusivo. Ou até se for um aleitamento materno misto por algum problema aí no meio do caminho, né? Não tem problema. O importante é a gente ter uma condução adequada e trazer esse bebê para o peito, e mesmo que seja associado a uma complementação. E que em algum momento, se for possível, com avaliação aí do pediatra, do enfermeiro, o pediatra retirar essa complementação e essa criança seguir em AME, né, em aleitamento materno exclusivo para o resto aí dos dias, né, que lhe faltam. Mas a gente não pode achar que é o final do túnel. Não fez, então vou largar de mão porque eu não consegui fazer ali, então eu vou largar a mão. E não é bem assim a história. Quando você tem um acompanhamento de uma equipe em relação a isso, você consegue estabelecer as coisas de uma maneira mais adequada, mais feliz, né? Não focando só no problema, e sim na situação e como conduzir essa situação, né? E até às vezes a gente acaba atrasando, Carlinha, o atendimento quando a gente identifica alguma situação de risco, e às vezes a gente atrasar a assistência, a gente vai fazer com que se prolongue ainda mais o período de jejum ou falta de aleitamento materno para essa criança. Sim. Então, um exemplo bem pontual em relação a isso é, por exemplo, o bebê nascer, por algum motivo ele tem um desconforto respiratório, e esse desconforto respiratório será agravado porque o bebê tem uma baixa temperatura. Se a gente não se atenta e não recupera a temperatura desse bebê, a gente acaba prolongando o desconforto, e daí o bebê vai prolongando cada vez mais, ficando sem mamar mais tempo. Então, às vezes, seria Sim. mais interessante a gente corrigir primeiro a temperatura do bebê, e depois que isso for estabelecido, aí a gente providencia o aleitamento na primeira hora de vida. E não que isso signifique tirar o bebê do colo materno, tá, gente? Não é isso que eu tô falando. Mas é só a questão de o que se atentar, né? O que procurar se o bebê tem alguma intercorrência dessa forma. Então, Galinha, acho que a gente podia começar falando, na verdade, os desafios da amamentação em sala de parto, é lembrar a nossa audiência, que a gente já falou aqui em algum outro momento, quais são os critérios de idade gestacional e peso para que esse bebê fique no colinho da mãe e receba o aleitamento na primeira hora de vida. Isso muda um pouquinho de serviço para serviço, mas de modo geral, crianças maiores do que 34 semanas, elas podem ser posicionadas ao seio em sala de parto, e os bebês maiores do que 2 quilos também podem ser posicionados em seio materno na sala de parto.
Lembrando que algumas maternidades, elas transferem o bebê para a UTI neonatal se eles são menores do que 2.200. Então, às vezes, o bebê que pesa entre 2 quilos e 2.200, eles podem ser posicionados no seio em sala de parto e só depois da amamentação, aí sim ele é transferido para UTI neonatal, para o berçário, onde ele vai ser acompanhado de uma maneira um pouquinho mais de perto, tá? Então, normalmente, mesmo que o bebê não vá para o alojamento conjunto, muitas vezes é permitido que ele seja amamentado na sala de parto ainda, tá bom? Então, esses são os primeiros 2 desafios, né? Você garantir uma idade gestacional e o bebê ter um peso adequado para que essa amamentação aconteça. A segunda questão é o fato do bebê nascer vigoroso. Então, sempre o bem-estar do bebê vai ser a prioridade. Então, olha a Mari, bonitinha, tudo bom, Mari? Então, a vitalidade do bebê sempre vai ser muito importante. Então, como é que a gente vai definir isso? Quando o bebê nascer, ele tem que estar respirando ou chorando. Isso é mais fácil de avaliar, é bem visual. A gente nem precisa examinar o bebê de longe, a gente consegue ver. O batimento cardíaco dele tem que ser maior do que 100 batimentos por minuto. Isso o obstetra consegue avaliar vendo o pulsar do cordão umbilical. E se o pediatra ficar em dúvida, ele pode colocar o esteto mesmo sobre o peito materno para checar a frequência cardíaca. É lógico que normalmente quando o bebê está respirando e chorando é muito difícil que ele não esteja com uma boa frequência cardíaca. E o terceiro item é o bebê estar com tônus em flexão. Então, os bebês normalmente eles nascem com os membros dobradinhos, né? Ou que pelo menos que ele apresente movimentos musculares ao nascimento. Aquele bebê que nasce muito molinho, que a gente chama hipotônico, normalmente esse bebê precisa ser avaliado antes de ser entregue à mãe e posicionado ao seio materno. Então, eu acho que o segundo desafio que a gente tem na amamentação na sala de parto é a questão da vitalidade do bebê, para a gente ter certeza que é seguro que ele seja posicionado no seio materno. Isso independente da via de parto, todas essas questões que a gente abordou até agora. O terceiro desafio, aí ele é um pouquinho mais relacionado à questão do parto via alta, né, da cesárea. O problema da cesárea, Posicionamento dessa criança, né? Na hora que ela vem mamar. o problema da cesárea é que a mãe realmente não está em uma posição favorável. Por mais que você deixe as mãos livres para a mãe tocar o bebê, para a mãe abraçar o bebê, muitas maternidades colocam até um travesseiro de apoio para que a mãe fique confortável, mas mesmo assim a mãe não consegue se sentir segura no posicionamento e normalmente precisa ter uma terceira pessoa que posicione esse bebê de fato ao seio Na mama. materno. Exato. E daí a gente fica um pouquinho preso naquela questão, Carlinha, que a gente sempre falou, né? Na disponibilidade de equipe da maternidade para que faça isso sem tendo que atender tantas outras gestantes ou tantos partos que acontecem, coisas que acontecem de uma forma simultânea, né? Uma coisa é quando você tem um problema, uma intercorrência, todo mundo está focado naquela questão. Agora, quando está tudo muito bem, às vezes a prioridade acaba sendo onde tem uma maior demanda. Então, está nascendo outro bebê, ou a mãe não está numa posição correta. Então, isso que acaba acontecendo às vezes. O posicionamento da mãe, muito difícil. E o ideal, então, é um desafio. Que você tenha, né? Ou você tenha uma equipe, ou um pediatra, ou uma enfermeira, ou uma doula. É alguém que, de repente, possa te auxiliar nessa questão do aleitamento materno em sala de parto. Né? E aí depende muito. Porque é muito importante que isso aconteça, Cris, porque
Nessa primeira hora de vida, a gente já falou aqui em vários outros momentos, o bebê, ele nasce para o jogo, né? Ele está super ativo, ele tem a sucção muito presente. Então, essa é a hora de você realmente posicionar bonitinho, porque quando ele estiver lá no alojamento conjunto, ele vai estar com outro padrão, né? Então, se você tem uma pediatra, uma enfermeira, que naquele momento esteja ali, ou uma doula, disponibilizando o seu cuidado em relação a isso na primeira hora de vida, né, é muito importante, porque ele já se familiariza de uma certa forma, parece que é impressionante, eles aprendem as coisas muito rapidamente, tanto as coisas legais quanto as coisas que não são tão legais, né? Então, essa primeira hora de vida, a gente bate nessa tecla porque realmente é muito importante. Mesmo porque a primeira sucção ali, às vezes a mulher nem tem o colostro ainda. Algumas mulheres têm o colostro presente, mas algumas mulheres nem têm o colostro. Mas o posicionamento e o posicionamento dessa boca, dessa língua, ele já se familiariza, porque a hora que ele vier a segunda vez para o peito, quando ele estiver lá no alojamento conjunto com a mãe, ele já, opa, peraí, que eu acho que eu já fiz isso aqui, né? E aí são só ajustes, né? Aí o enfermeiro lá no alojamento conjunto vai ajustar junto e é muito importante mesmo que isso aconteça. Então eu sei que nem todo mundo tem a disponibilidade financeira de ter um enfermeiro que faça isso, ou uma doula contratada, mas como a gente já falou também, tudo é planejamento, né? Se você planeja para fazer a festinha para saber o sexo, se você planeja a montagem desse quartinho, isso também tem que ser planejado, né? Porque a amamentação, como a gente sempre fala aqui, ela chega e se instala por 2 anos ou mais. Então, é uma convivência diária neste relacionamento da amamentação. E se ele não está muito bem estabelecido, haverá intercorrências, haverão desconfortos, tanto materno quanto da criança, e um sofrimento da família como um todo em relação a isso. E aí, muitas vezes, acaba-se tendo um desmame precoce por conta de ajustes que não foram realizados e não foram feitos de uma maneira adequada. E lembrar que essa mamada na primeira hora de vida, Carlinha, não precisa ser uma mamada efetiva, completa. Sim, aquela mamada que precisa de 30 minutos, 40 minutos, que essa é uma outra expectativa que às vezes as mães criam e daí acabam se frustrando em sala de parto, achando que o bebê vai pegar a mama super e fazer uma super mamada. E daí se mesmo porque o bebê nem tem essa capacidade estomacal para mamar 30 minutos. Né? Ele vai estar fazendo sucção ali, mas não vai estar mesmo porque a gente também já falou aqui que o colostro é super diminuído, é uma quantidade muito diminuída. Então, quer dizer, é um treino, né? É o bate-bola do treino para jogar o campeonato quando descer o leite. Né? Exatamente. Então, às vezes se frustra sem motivo, porque não é nem o esperado que o bebê faça esse tipo de procedimento, né? Porque fala mamada na primeira hora de vida, a gente acha, né, que agora que ele vai, hour, né? Uma hora mamando, né? Quando não. E lembrando que não importa um minuto que o seu bebê comece a mamar, se é nos 5 minutos de vida, menos frequente, se é com 20 minutos, 40 minutos, ou se é com 59 minutos de vida. O importante é que ele seja posicionado. E muitas vezes, para driblar esse tipo de situação, a gente acaba amamentando o bebê depois que o procedimento da cesárea acaba. Então, normalmente, os obstetras demoram entre 30 e 40 minutos para fazer o procedimento de cesárea como um todo, sendo que os primeiros minutos eles acabam gastando para chegar até o útero e tirar o bebê. Então, é muito comum que perto de 40 minutos de vida, a cesárea já esteja totalmente encerrada, se ela não teve intercorrências,
e que a mãe já esteja numa posição mais confortável para que o bebê seja posicionado ao seio. Então, essa é uma alternativa para caso o posicionamento esteja realmente muito difícil de acontecer, ou mesmo na indisponibilidade do profissional, normalmente no lugar de recuperação anestésica, aí a profissional tem um pouquinho mais de tempo para te orientar e como a posição está mais fácil, ela posiciona e te deixa lá com o seu bebê para que ele sugue pelo tempo que ele achar necessário. Então, é uma forma... porque aí você consegue lateralizar a criança, porque a mãe com parto cesáreo não consegue se mexer mesmo, porque ela estará com a parte dos membros inferiores anestesiados, então ela não vai sentir muito ainda esse membro inferior. Mas a gente tem como rodar essa criança em cima da mulher, né? E você consegue subir a cabeceira, né? Você consegue subir a mãe, e daí é como se ela estivesse não totalmente sentada, mas ela já está inclinada, e daí ela já consegue olhar o bebê. E a gente segura para que o bebê vá. Ela não precisa fazer todo aquele posicionamento, porque ela está deitada, ela não consegue, mas a gente consegue, né? Posicionar de frente, invertida, enfim. Do jeito de ponta cabeça, a gente vai rodando a criança, né? E ela vai sugando e a gente vai, neste momento, ajustando essa pega, ajustando essa boca do seio materno, né? Mostrando para ela como que ela tem que pôr a boca ali, né? Ai, é tão bonitinho, é tão legal de ver isso, é muito gostoso. Eles nascem sabendo, né? É muito gostoso isso, né? E e daí eu acho que passado esse momento de sala de parto, né, Carlinha? Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa na sala de parto em especial. Não. Então, perfeito. Passado esse momento na sala de parto, eu acho que daí vem alguns desafios, como o tempo é maior, né, na unidade de internação, né, no alojamento conjunto. Lá serão muitos desafios, né? A sala de parto é de posicionamento ou de desconforto, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas lá no alojamento conjunto é onde a amamentação tem que ser estabelecida, né? E essa mulher precisa ser realmente direcionada, com posição do bebê, ensinar como é que ela acorda esse bebê, porque o bebê ele é sonolento, né? Ele tem um padrão diferente do que ele teve lá na sala de parto, ele vem muitas vezes até nauseado por porque engoliu o resto de parto, então muitas vezes a criança até fica soltando aquele muco, aquele líquido, a gente já falou aqui também. Então a criança vem com outro padrão, então quem está enjoado também não consegue mamar, né? Então muitas vezes a gente precisa ter uma atenção, né? E mesmo porque existem inúmeros tipos de conjunto de obras aí, né? De areolo mamilar. Então, tem mulheres que acham que não vão conseguir dar de mamar porque elas não têm um mamilo protruso, né? Ou elas têm um mamilo invertido, ou elas têm um mamilo plano. E aí é o momento de mostrar para elas que o bebê não mama mamilo, ele mama o conjunto da obra, ele tem que fazer a sucção na parte areolar. E que o mamilo, seja ele plano, invertido ou protruso, ele tem só função de ejeção desse leite. E a gente mostra para ele e ele se adapta, é como a gente falou agora há pouco. Eles são muito danadinhos, eles aprendem as coisas muito rapidamente. Tanto as coisas legais quanto as coisas que não são muito legais. Né? Quando você insere, eu tenho um mamilo plano ou invertido. Então, eu já sabia disso, eu já levei o meu bico de silicone. Né? E aí eu já coloquei. E a criança se adapta com aquilo, ela toma aquilo como verdade. Então, aquele é o momento de você chamar a equipe de enfermagem, a enfermeira, para ajustar essa amamentação. Eu sei que muitas vezes essa enfermeira não consegue ficar o tempo todo. E algumas instituições têm lá um profissional da amamentação que também não dá conta, né? Vem
um profissional de manhã, um profissional à tarde, né? Para ajustar essa amamentação e ajudar. É meio complicado, mas a gente precisa estabelecer esse treino na maternidade, porque como eu sempre falo, e eu acabei de falar, o colostro é o treino do campeonato que ele vai jogar quando ele chegar em casa. E quando ele chegar em casa, a mulher terá a bojadura desse leite, e ele vai ter que dar conta de esvaziar essa mama, né? E ele não dá conta, né? Mas ele tem que já saber qual é o movimento que ele faz para poder extrair a alimentação dele ali. Se ele não aprende, vai chegar em casa, ele vai sofrer e a mulher vai sofrer com uma série de questões aí, né? Com a criança chorando de fome, com a mama completamente engurgitada aí aqui em cima, né? Virando até uma mastite, enfim. Então, percebe que a maternidade é o momento dessa criança treinar a sucção, né? E quanto mais essa criança suga, mais estímulo ela está dando para esses receptores, informando o cérebro que tem que produzir, né? Claro que ela não vai produzir leite, mas o colostro muitas vezes acaba vindo mais rapidamente se essa criança é apresentada para o seio várias e várias vezes, porque a criança vem dormindo e fica dormindo por horas. E a mãe acha que não tem que acordar e que tem que trazer. Não, ela tem. Eu já escutei que ela tem reservas, ela nasce com reservas. Então ela não precisa vir ao peito. E é verdade, a criança nasce com as suas reservas, sim. Mas ela precisa mamar, porque ela também, fora do útero, né, ela também está gastando energia, calorias, e ela precisa repor isso, né? Com o colostro, que é a primeira vacina, né? Tem uma série de substâncias e que você não pode perder esse momento, porque ele não voltará, né? Colostro, leite de transição e leite maduro. Então, não é momento de se perder esse colostro, é muito necessário para esse bebê. Então, precisa ter essa atenção e trazer esse bebê várias vezes para o peito. Ah, ele não mama, ele não acorda. Solicita a equipe para poder ajudar. Eu acho que a Kaliana é uma resumida boa do que a gente normalmente encontra, né, na maternidade de desafios. Com certeza, acho que unanimidade é sonolência do bebê. A gente sempre entra e as mães sempre reclamam que o bebê está sonolento. Então, sempre saber essa questão de a gente vai tolerar a sonolência do bebê, a gente vai acompanhar questões de quantidade de cocô, quantidade de xixi, perda de peso, se necessário, controle de destro, que é o que a gente conversou na última live. Então, a sonolência do bebê, ela é esperada e ela deve ser acompanhada de perto. Tem todas as estratégias de tirar a roupinha do bebê, acordar o bebê a cada 3 horas para ver se ele quer ser amamentado. Caso ele não responda, espera, deixa ele dormir mais 1 hora. Depois de 1 hora, tente avaliar de novo. Então, vá sempre estimulando o seu bebê para que ele faça que ele faça um bom treinamento. A segunda questão, a Carlinha falou, em relação à inserção de bicos, né? Então, a chupeta é uma coisa que às vezes as mães levam na maternidade e falam, já trouxe para garantir, assim como o bico de silicone, para quando ela acha que tem algum problema de mamilo, muitas vezes essa mãe nem foi examinada de fato por algum profissional, foi a tia, a avó, alguém que acabou falando que o mamilo dela era plano, invertido e que ela não ia conseguir amamentar. E algumas maternidades, elas ainda oferecem a complementação através de mamadeira. Então, esse daí seria o terceiro bico, que é o desafio para que a gente evite, né? Um desafio para que a gente evite a inserção de bicos durante esse período de maternidade, né? Acho que ainda o outro desafio é realmente a questão de
como eu posso falar? Na verdade, assim, a gente tem a falsa impressão de que a fórmula vai resolver os problemas, né? Então, aquele bebê que de repente de madrugada está chorando, e também não é incomum a gente, como pediatra de plantão de maternidade, ter a solicitação de prescrição de fórmula por solicitação materna. Então, muitas vezes a gente tenta entrar no quarto, argumentar para a mãe, mas elas se veem, às vezes, esgotadas, né, pela rotina pesada que é, e na verdade é só o começo, né, esses primeiros dias da maternidade, e elas se veem esgotadas e elas querem uma solução um pouquinho mais rápida. Então, a introdução de fórmula por solicitação, eu acho que tem outras diversas, né, questões de repente, o pediatra introduzir sem real necessidade, mas isso não está muito no poder da mãe, né? Mas eu acho que ela tem o poder de recusar ou não. Mas a solicitação materna é uma coisa que pode ser trabalhada para que a gente tente reduzir, né? Então, escolham bem as pessoas que vão ser os seus acompanhantes durante esse período de maternidade. Sim, e esse choro desse bebê na maternidade, esse bebê nem sabe que está fora da barriga ainda. Ele nem sabe que nasceu, né? Ele tem a necessidade do aconchego. Então, muitas vezes, o bebê chora porque ele quer ficar ali grudadinho, ele quer ficar junto, se sentindo seguro, ele se sente inseguro, né? Ele se sente solto, porque ele estava apertadinho lá dentro do útero, quentinho, né? Ouvindo sons que são diferentes dos sons aqui de fora, né? No escuro, a gente já falou isso na outra live, e de repente ele se sente solto, com medo de cair, né? Tem que trabalhar para receber o seu alimento, né? E mais uma vez a inabilidade das pessoas do choro da criança, que é a verdadeira adaptação, né? É o conhecimento, isso vai ser instalado no decorrer dos dias, você vai conhecer, você vai entender como que é esse choro, por que ele chora, como ele chora, se é alto, se é baixo, se é estridente ou não, o que ele está solicitando através dessa forma de comunicação que é o choro dele, né? Então, aconcheguem os seus bebês, ponham no seio materno, o bebê se acalma quando ele faz sucção, quando ele suga, ele se acalma. Se ele está com algum desconforto, a sucção também diminui esse desconforto. Então, gente, é peito, peito e peito. Só fazer um adendo aqui, que a gente falou a respeito da inserção de bicos de silicone, de mulheres que têm mamilos invertidos e que já leem alguma coisa que realmente é muito difícil e tudo mais, né? Dar de mamar, quando você tem um mamilo completamente fibroso e invertido, né? E que elas já levam o bico de silicone. Agora tem uma moda aí, recente, de cirurgias estéticas para você trazer o seu mamilo para fora. Então, quando você faz essa cirurgia... E as pessoas acabam querendo amamentar e falam, poxa, e entra, porque as pessoas acabam fazendo uma lavagem cerebral. Então, só queria fazer um adendo aqui. Tomem cuidado com essas cirurgias estéticas para trazer o seu mamilo, que é invertido, para fora. Por quê? Porque quando você secciona a parte areolar, você está fazendo... ali a gente tem uma série de inervações, de ligações de ductos na parte areolo-mamilar. E quando você faz uma incisão ali, você está rompendo. E na hora que você recoloca e você traz um mamilo para fora, porque eu nem sei como é que é feita essa cirurgia. Eu sei que está sendo a modinha, a coisa da vez, é a moda da vez isso aí. Você põe em risco a amamentação. Porque quando você conecta novamente aquilo, você não está conectando no mesmo lugar.
Claro, isso não impede que você amamente, né? A gente sabe disso. Tem mulheres que têm redução de mama, tem mulheres com inserção de prótese, a gente sabe que acabam amamentando, sem dúvida nenhuma, e que podem amamentar, devem amamentar. Mas as pessoas estão caindo em cirurgias estéticas achando que não vão conseguir amamentar porque tem um mamilo invertido. Então isso, gente, não é verdade, tá bom? Pode resolver esteticamente de você ter um mamilo mais protruso, mas não para a amamentação. Inclusive, vai ter um post aqui na Alice falando a respeito disso. Uhum. Então, tomem cuidado, o que vocês leem, como vocês são levadas e induzidas. Converse com o seu pediatra, converse com a sua enfermeira, converse com o seu GO, para que vocês esclareçam algumas dúvidas. Né? Você põe em risco a sua amamentação, né? Porque você pode amamentar lindamente com o mamilo invertido, só a questão de adaptações e de condução de profissional aí junto com você, né? E você conseguir amamentar lindamente do que você ter problemas porque você fez uma cirurgia estética para ter um mamilo protruso. Uhum. Exatamente. Né? Eu não sabia dessa cirurgia que as mães estão fazendo, não, Kalina. Não peguei nenhuma dessa. A modinha da vez. Entendi. Acho que um outro desafio que vocês vão enfrentar na maternidade é a orientação heterogênea que vocês vão ter em relação à amamentação. Então, não esperem um padrão de orientação homogêneo pelas equipes que prestam esse tipo de atendimento. A gente tenta padronizar, eu não vi ainda nenhum serviço que consiga de fato fazer com que a mensagem seja homogênea, e mesmo às vezes as enfermeiras têm um padrão de falar, mas aí quando a técnica vai falar com a mãe, ela já traz a experiência própria, tem sempre uma sugestão, tem sempre um palpite, uma dica. Então, realmente não esperem uma orientação homogênea entre as equipes, e por isso, mais uma vez, é importante você ter o seu profissional de referência para que você possa tirar as suas dúvidas quando elas surgirem. Pode ser pode ser a enfermeira do dia, pode ser o seu médico, pode ser a pessoa que vai fazer o acompanhamento após. Então, é sempre importante vocês terem uma referência. E o que eu acho que acontece tem também fissura, né, Carminha? Fissura também é um outro desafio que a gente... ela já sai da maternidade com a fissura e ela já sai da maternidade com o mamilo escoriado, esfolado. Né? Aí chega em casa... Tem a descida do leite, esse bebê já está mamando errado, já está fazendo uma pega errada, né? E com a descida do leite, essa mama aumenta de tamanho, a parte areolo-mamilar fica tensa, a pele estica, o bebê põe a boca e cai aonde? No mamilo. E aí termina de abrir esse tecido, né? E aí a amamentação fica difícil e se instala um baita de um problema. Porque tem pessoas que... eu peguei já mães que eu cheguei lá, elas estavam dando de mamar com a fralda na boca, a fraldinha de pano amarrada na boca, segurando a dor e sendo guerreira e dando, né? Mas eu também já atendi mães que têm uma hipersensibilidade, que não conseguem. E aí, o que elas fazem? Elas interditam a mama por conta própria. E aí essa mama, muitas vezes, engurgita 2, 3, 5 vezes mais, levando até uma mastite, né? Então, a intervenção tem que ser rápida, tem que ser muito rápida, né? Para que não se instalem intercorrências piores aí nesse relacionamento da amamentação. Então, saiu da maternidade, vai ter essa pajadura do leite. Essa primeira semana, esses primeiros 10 dias
o corpo está entendendo qual vai ser a demanda dessa criança. O leite desceu. É como se estivesse descendo uma bola de neve numa avalanche, né? Deu estímulo ali, né? Hormonal. Deu estímulo, prolactina, hormônio de prolactina, então o corpo ele produz e desce esse leite. Ele não sabe que o bebê tem uma capacidade estomacal de 28 ml quando ele está em casa, que ele saiu da maternidade, 27, 28 ml. Então ele desce esse leite. E o bebê, nesta fase, ele não mama as duas mamas. Ele mama uma só, porque mal ele dá conta daquela mama que dirá das duas, né? Então, o corpo desce esse leite, tem a pojadura desse leite, e nessa primeira semana são ajustes. Se você não correr para ter uma orientação e ajustar essa pega, ajustar esse padrão de sucção do bebê, as estratégias de ganho de peso desse bebê, é muito importante tudo isso, porque eu pego muitas mães, Cris, que o bebê saiu da maternidade. Claro, o bebê saiu da maternidade, ele nasceu com peso e ele sai com outro peso. É claro que isso vai acontecer, né? Ele fez xixi, ele fez cocô, ele estava inchadinho, ele desinchou, né? Então, com certeza, ele perderá aí alguns quilos, né? 10%, é natural que isso aconteça até 10%, né? Uhum, isso mesmo. Mas na primeira semana de vida desse bebê, ele não vai recuperar o peso, é uma adaptação. Ele está... É muito difícil um bebê que recupere esse peso na primeira semana de vida. Né? Ele ganha peso, tal, mas muitas vezes, eu até falo para as mães, se não perdeu, já é sucesso. Ele está aprendendo, ele está vendo como é que mama, você está aprendendo a dar de mamar, esse corpo está entendendo qual é a demanda dessa criança. Então, tem pediatras que acabam, muitas vezes, na primeira consulta, com 5, 7 dias, já entrando com eu atendi hoje, um bebê de 4 dias, né, que saiu da maternidade, a mãe já tinha agendado, já era um parto cesárea, então ela já tinha deixado agendado com o pediatra, e ela saiu de lá com a prescrição do leite. E aí ela até me gravou um áudio. Carlinha, olha aqui, vou te mandar uma foto. Mas era super orientada. Ela falou, não vou dar, eu quero amamentar e a gente vai conseguir. E daqui a alguns dias eu vou voltar lá e a gente tem um parâmetro. Então, gente, vocês precisam saber o que vocês querem. Vocês precisam confiar no corpo de vocês e vocês precisam estabelecer as metas de vocês em relação à amamentação, né? Saber o que é que vocês querem, se vocês querem realmente amamentar. E tá tudo bem, né? Se acontecerem coisas aí no meio do caminho. Precisa ter profissionais para ajudar nesse relacionamento aí em relação a isso, né? Esse é o problema, às vezes, também da orientação muito precoce, né, Carlinha? Que aí você avaliou no 4º dia, só que você avaliou com a cabeça de quem tá vendo no 7º dia, do 10º dia, né? Então, e não é, né? Não é. Isso precisa ter que tomar muito cuidado mesmo. Eu estava até falando, vendo a experiência, na verdade, de muitas UBSs também, que prestam um serviço muito legal, que a gente às vezes dá a opção, né, de falar assim para a mãe, marca a consultoria, e às vezes realmente não cabe no bolso, né? Então, só se você de repente faz um acompanhamento em UBS, lembrar de que esses dias eu vi lá, dei alta para uma paciente minha, e realmente estava tudo muito no limite, assim, sabe? O bebê 34 semanas, 2 quilos, tava tudo muito no limite, mas o bebê estava bem e não tinha nenhum motivo para que eu tivesse que segurar aquele bebê internado no hospital. E eu fui muito sincera com a mãe. Eu falei assim, mãe, se você... E a mãe não era o primeiro filho dela. Então, você já viu uma certa habilidade. E eu falei assim, mãe, preciso saber como é que está seu acesso à assistência médica depois que você tem alta, para eu saber se eu preciso te deixar internada mais um dia
Não porque eu acho que seu bebê não tem indicação nenhuma. Mas se você achar que você está com insegurança na amamentação, eu vou colocar como sendo uma indicação de dificuldade na amamentação, para daí eu observar mais 24 horas aqui, para a gente ir com um jogo mais tranquilo para casa, para Uhum, você não colocarmos o seu filho em situação de risco. E olha sim. que legal, eu falei assim, doutora, eu liguei na OBS para o pediatra que faz o acompanhamento das minhas crianças. Ele me falou que hoje, ele saindo da OBS, ele vai passar na minha casa para ver como é que tá o bebê. Eu falei, mentira, É não. raro, hein, Cris? Eu falei, É não. raríssimo. O que eu falei, nossa, não. Raríssimo. De meia alta. Foi, vambora, vambora, Vai vambora, embora, filha. Vai ser vambora. Não precisa feliz. me falar mais nada. Então, Raríssimo isso. Raríssimo. então. Mas O eu que a sei. gente muitas vezes faz, né, quando eu vejo que realmente a mãe suou para pagar uma consulta, tal, e que precisa ainda de acompanhamento, banco de leite. Essa era a Banco de leite segunda. acompanha muito bonitinho. É, Agora, o BS é uma coisa que eles olham, mas assim, depende muito da é, UBS, depende muito da região, é. né? Então era isso que eu ia dar de dica. Conheça o BS que tem perto da sua casa, veja qual que é a estrutura, agende uma. Se você já sabe mais ou menos para que período seu bebê está programado, agende uma avaliação com a enfermeira da UBS quando o bebê tiver mais ou menos 4 ou 5 dias de vida, faz mais ou menos os cálculos, ou agende no banco de leite perto da sua casa para que você passe em consulta mais ou menos nesse período, entre o quarto e o quinto dia de vida do bebê. Porque é o tempo dele ter alta, passar mais ou menos 48 horas e vocês terem essa avaliação. E a questão aí, o exemplo que a Carlinha deu em relação a você ir a um profissional que realmente indica alguma coisa, vocês já sabem, não vão fazer. Eu costumo dizer que a relação com o pediatra tem que ser mais ou menos um casamento, né, Carlinha? Afinal, é, eu normalmente acompanho as minhas crianças até 10 anos de idade, porque depois realmente as doenças mudam, né? Há 10 Sim. anos hoje em dia as pessoas têm, elas são adultas já, né? Problema de adulto. E por mais que a gente tenha uma visão integral da criança, eu acredito que depois, perto da puberdade, existem profissionais mais capacitados do que eu, e eu não tenho problema em demandar e delegar quando eu acho que não tem mais, quando tem alguém mais capacitado. Então, eu tenho uma colega, Bianca, que é uma herbiatra, que normalmente eu mando para ela os meus bebês quando eles acabam, meus bebês de 10 anos, quando Os eles bebês, não deixa de ser, né? Não deixa de tá ser. sendo mãe, né? Eu tenho bebês de 20 anos aqui na minha casa. Exato. Então, quando as crianças chegam perto de 10 anos, eu acabo encaminhando para ela, porque eu acho que com certeza ela tem um jeito de falar, de Sim, a abordar temas mais abordagem é outra. complicados, né? Tem todo um É. momento, consulta com os pais, consulta sozinho, então é uma abordagem totalmente diferente, um trabalho bem bonito. Então, vejam essa questão do banco de leite, da OBS, para que realmente façam esse cuidado. E se você está com um pediatra que você não vai fazer o que ele pediu para que você faça, eu sugiro de coração que você procure um outro profissional. Porque senão fica aquela relação que não fica bom para nenhum dos dois. O pediatra Sim. que dá a conduta que ele acha que é o mais indicado para aquela família, e daí ele vê aquela família não fazendo o que ele orientou, e daí se não corre do jeito que ele pensa, queria correr, ele fica sem ação, ele vai voltar de novo Sim. para o primeiro step, né? Então, eu acho que a gente tem uma gama bem grande, né, de profissionais. E E hoje, Cris, a informação é tanta, a gente tem canais, o nosso canal, por exemplo, a gente fala muitas coisas abertamente aqui. Então, as mães conseguem ter uma visão do que é um bom profissional e o que ela quer para ela e para o filho dela.
Exato. entendeu? Então, se ela avaliou, foi lá, viu que não, não acho que esse relacionamento não vai ser legal. Mude, mude, porque senão vai ser difícil, né? Carlinha, diversas vezes eu examino o bebê, faço, não sei o quê, eu chego numa conduta e eu falo, ó, vamos fazer isso? A mãe vem e argumenta comigo. Fala, doutora, mas assim eu acho que não vai funcionar. E se a gente fizesse dessa forma? Poxa, isso também dá para ser feito. E daí a gente vai conversando e de repente chega em um meio termo para ver como é que fica. Ou se não, de Sim, repente, se essa mãe fala assim, meu, não vou dar a complementação. Você faz um acordo com a mãe, entendeu? Você faz um acordo com ela. Você fala, então tá bom, ó. Esses são os sinais de risco, esses são os parâmetros de urgência. Se isso acontecer, não tem outra saída. Em vez de você voltar em 15 dias, você volta daqui a 3 dias, daqui a uma semana. Então, assim, vocês precisam também ser sinceros com o sim, pediatra que está atendendo vocês para que ele possa programar a melhor assistência para o seu bebê. Porque senão você eu pensa, eu não acho. vou dar. Mas aí você não fala para o pediatra. E daí Eu você. acho e eu falo isso para elas, que nem essa paciente que eu acabei de citar, né? Ela falou, eu não vou dar. Eu falei, olha, eu acho que você tem que conversar e ser Isso, sincera com ela, exato. porque se você não vai dar, ela está pedindo para você voltar em 15 dias. Se você não vai dar, né, alguma coisa em 15 dias pode dar ruim, a gente não sabe, Exato. não é? É isso Então, que acho ainda que essa sua seria melhor, paciente teve o discernimento de procurar a sua ajuda, né? Então, assim, mas sim, quantas outras, de repente, não, não, só sim, não vou dar e não vou dar, e não dá. sim, E sim. daí, às vezes, o bebê. Porque mesmo com toda a orientação, Kalina, eu já tive 2 bebês que perderam 1 quilo entre Pode o dar ruim, né? nascimento. É, exatamente. Esses dias mesmo no hospital, a gente teve internação de um outro bebê com desidratação grave. O bebê teve que ir para UTI para repor sangramento cerebral, porque o sódio ficou Nossa, alto por baixa ingesta. Então, pode ser complicado. É, vocês tomarem alguma conduta sem realmente dividir isso com o pediatra. Então, a gente teve esse caso bem triste. Então, precisa realmente confiar nos no profissionais. profissional, Isso. sim, E se não está confiando, troca. Igual marido, troca. né, Carlinha? Não está confiando no Tá marido, troca. confiando, troca. Isso. É mais ou Pega menos dois isso. de 20. Pega 2 de 20, que é É, melhor. exato. Vai dar uma certa manutenção, mas tá valendo. Mais ou menos isso, né? Então, acho que são muitos desafios, né, Carlinhos? Isso que a gente está Sim, falando só da muito. sala de parto e da maternidade. Eu ainda acho que o primeiro mês de vida é o maior desafio e a gente nem abordou tudo isso. O puerpério realmente é um momento único na vida da mulher. E a gente tentou aqui trazer, né, como, né, se comportar e como a gente faz para tentar dar uma driblada aí nas situações, Sim, sim. caso vocês tenham que enfrentar. Clarear o cenário, né? Isso. Clarear o cenário surgiu uma dúvida, gente, manda pergunta, a gente responde, marca uma consulta com a Cris, marca uma consulta comigo, a gente faz aí as orientações que devem ser feitas, né? É, a amamentação e o cuidado desse bebê e o cuidado desta família é uma construção dia a dia. Por quê? Porque como a Cris começou a falar lá no início da live, a medicina não é uma ciência exata. O cuidado com o outro, né, não é uma arte simples de você olhar e padronizar os cuidados. Cada ser um ser, somos seres diferentes. Então, a empatia, o olhar, as estratégias, as tomadas de decisão é única, é para cada indivíduo, né? Então, como você acabou de dizer, o puerpério é desafiador, e é mesmo. Então, precisa ter profissionais direcionando, te apoiando, seguindo com vocês, porque
amamentar é lindo, né? A gente romantiza a amamentação, porque realmente é um ato de amor, é um ato de carinho, é um ato de sobrevivência, né? E de prestar atenção para ter um adulto mais saudável, outras gerações, mas há um custo a ser observado e acolhido, porque sem acolhimento, sem direcionamento, a mulher não consegue amamentar sozinha. Ela precisa dessa questão dos direcionamentos, do apoio, principalmente o apoio. Tô com você, vamos lá, nós vamos conseguir. Não fez assim, vamos fazer cozido, vamos fazer assado. Chora junto, abraça junto, vibra junto nas conquistas. É assim que a gente faz com as nossas pacientes, né, querida? Exatamente, exatamente. Gente, bom, estamos aí, né, no nosso limite da live, Carlinha. 2 minutinhos para encerrar. Queria agradecer a todos mais uma vez pelas mensagens. Obrigada, pessoal, pela audiência. Hoje passou um monte de gente por aqui, gente conhecida, gente que fazia um tempo que eu não vejo. Então, muito obrigada aí, pessoal, pela audiência. Carlinho, bom, essa semana seguimos aí, né, nos conteúdos. E quinta-feira a gente temos conteúdos. Isso. Quinta-feira teremos uma live aí, né? Eu acho que você vai fazer essa live, acho que sozinha, né? Isso. Eu vou ver se eu consigo. Eu vou ver se eu consigo algum convidado, mas caso a gente não consiga, aí eu volto aqui. A Carlinha tem um compromisso, mas eu venho aqui para vocês, nem que seja para fazer perguntas e respostas. Uma live. A gente vai divulgando. Combinado, então, Carlinha. A gente se fala. A gente vai divulgando. Um beijo, Cris. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Tchau.